Pai de amor, receba nesse momento a nossa gratidão por mais uma noite de conselheiro. Ilumine, Senhor, cada vez mais, conselheiro, esse mentor amigo e amoroso que nos ampara, que nos acolhe por 81 anos, Senhor. Queremos nesse momento também te pedir que o nosso irmão Sandro Eloy possa captar do mais alto as vibrações necessárias a fim de ter clareza nas suas colocações e assim compartilhar conosco o seu esforço de pesquisa, o seu estudo. Que todos aqueles, Senhor, que nesse momento se encontrem nesta sintonia possam ser amparados, possam ser envolvidos por essa imensa luz que nos cerca. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, nós te pedimos permissão para mais uma noite de conselheiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro e para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui para estudar, para refletir, para aprender um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, mas acima de tudo, que tanto nos consola. Quero agradecer o convite carinhoso que a querida casa Caravana do Conselheiro nos fez para estarmos aqui hoje reunidos, discutindo, falando sobre a doutrina espírita. Na oportunidade de hoje, falaremos um pouquinho mais sobre um tema que nos é muito interessante, um tema que nos é muito importante de refletir. Mas antes que eu fale um pouquinho sobre o tema, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que nos é muito interessante, que nos ajudará a compreender um pouco mais o tema de reflexões de hoje. A história nos narra o seguinte: um homem caminhava já tarde da noite por uma estrada deserta. Infelizmente, por essa estrada, a maior parte dos postes de luz estava queimada, o que deixava a estrada ainda mais escura. E era então uma daquelas noites com o céu nublado, onde não se enxergavam as nuvens e quase não se enxergava a lua, o que deixava então a rua em quase total escuridão. O homem caminhava por essa rua com receio não só da escuridão, mas também da história, pois sabia que ali naquela rua ocorriam assaltos e assaltos violentos com muita frequência. Em determinado momento, então, ele percebe que está sendo acompanhado por outros passos. Ele ouve o barulho no asfalto. Ele então, receoso, aperta o passo e logo percebe que aquele que é seu perseguidor também aperta os passos. Ele então, temeroso, acelera e começa a correr. Seu pulmão está em brasa, seu coração quase saltando pela boca. Quando de longe ele consegue ver um poste de luz. Ele corre naquela direção, pois o seu objetivo era tentar ao menos identificar quem era o seu perseguidor. Quando ele passa diante do poste, ele então se vira. E quando ele se vira, todo o seu temor, todo o seu receio desaparece. Porque ele logo percebe que o seu perseguidor nada mais era do que um burro velho que costumava perseguir os andarilhos que passavam pelaquela rua tarde da noite. Esta história nos é narrada por Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. E nos é uma história muito interessante, porque ela reflete um pouco do tema que falaremos na oportunidade de hoje: o temor da morte. No livro, Richard Simonetti nos esclarece que a imortalidade da alma é algo intuitivo na criatura humana.
No entanto, muitos têm medo dela, medo da morte, por desconhecerem de maneira inteira e integral o seu processo e como isso acontece no contexto da espiritualidade. Nessa história assim também, vamos compreender que Richard Simonetti nos esclarece que é muito comum quando falamos da falta de conhecimento, quando falamos do desconhecimento do desconhecido, é muito comum o temor. Nós tememos aquilo que nós não conhecemos. É por isso que na oportunidade de hoje, nós falaremos um pouco sobre o temor da morte. O que é? O que é a morte e por que nós temos medo, receio e, dizem alguns, vergonha da morte? Por que temos esse medo? E mais do que isso, a doutrina espírita vem nos auxiliar a compreender o processo da morte e também a compreender o que devemos fazer para nos libertar deste temor? A doutrina espírita vem nos auxiliar a compreender por que nós, espíritas, não tememos, ou pelo menos não deveríamos temer, a morte? É isso que é a proposta de estudos de hoje. E lembrando sempre, quando falamos do desconhecido, é normal, é convencional o temor. Recordo, por exemplo, de um episódio em que eu me dirigi à casa espírita a qual estou vinculado, que fica ali no bairro do Leblon. Caminhava pela rua e à minha frente seguiam duas jovens, acredito que com um pouco mais de 20 anos cada uma delas. Imaginei, inclusive, que as duas jovens estariam indo para a mesma reunião pública a qual eu estava participando, porque caminhávamos praticamente juntos, com uma distância de pouco menos de 10 metros. Entretanto, um pouco antes da chegada na casa espírita, eu percebo que uma delas puxa a outra violentamente para trás, dizendo: não vá por aí, porque nessa casa tem espíritos. É interessante esse acontecimento, porque a primeira coisa que me ocorreu quando eu testemunhei esse fato foi a pergunta: será que porventura elas duas sabem que também são espíritos? O desconhecimento, a ignorância causa o temor. E é por isso que muitas vezes, quando nós falamos da morte, nos encaixamos, nos vemos no mesmo cenário. O Espiritismo, entretanto, é aquele poste de luz que ilumina nosso ser com conhecimento, com informações que precisamos, não só para entender o processo da morte, entender a continuidade da vida, a imortalidade da alma e tantas outras questões que vão nos trazer, através dessa certeza da vida futura, a tranquilidade que precisamos para não mais temer a morte. Bem, esse tema, o temor da morte, está presente não só no Livro dos Espíritos, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, que é dividido em duas partes também, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Nessa primeira parte, penas e gozos terrenos, você tem um item que é o temor da morte. Mas você também encontra o mesmo tema em outras referências bibliográficas de nossa doutrina espírita, como é o caso da obra O Céu e o Inferno, que lá na primeira parte, no capítulo 2, dos itens 1 ao 9, vem falar também do temor da morte. Sem contar que na mesma obra nós também encontramos o capítulo que se intitula Passamento, que vem nos falar muito também sobre este processo. Bem, para iniciarmos nossas reflexões, vamos começar falando um pouquinho do que é a morte. E aí a doutrina espírita vem nos ajudar muito nesse sentido, quando lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, que vem falar das causas primárias, na questão 68,
Os espíritos nos revelam que a morte nada mais é do que um esgotamento dos órgãos. E na 68A, Kardec pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos respondem: sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E aí, o comentário de Kardec na questão 70 também nos é interessante porque ele nos diz: num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte? Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade no estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo, ou seja, eu tiro ou coloco da tomada. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. E aí, quando falamos dessa eletricidade em estado latente, quando falamos dos corpos orgânicos, estamos falando do fluido vital. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelho elétrico nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Percebo, então, aqui, nessas questões, que os espíritos se referem não ao que somos, mas ao que estamos. Sim, porque nós somos espíritos imortais. É o que vemos lá na questão número 76, o princípio inteligente do universo. Para nós, espíritos imortais, a vida perdura, a vida permanece. O que cessa, então? A vida deste corpo orgânico, ou seja, o que estamos, não o que realmente somos. A vida deste corpo orgânico cessa, como a espiritualidade nos esclarece, quando assim cessa essa atividade fluídica, quando assim há o esgotamento desses órgãos. Então a vida deste corpo orgânico cessa. Não é aniquilada, porque lá em Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, também aprendemos que nada se destrói, tudo se transforma. Então, a essência do que faz parte desse corpo orgânico, quando ele se esgota, se transforma em outras essências, outros elementos, se transforma em outros elementos. Então, é o que acontece com esse corpo orgânico, porque a vida do que realmente somos, a vida do espírito imortal, permanece. É exatamente o que vemos Leon Denis nos explicar no livro Depois da Morte, quando ele nos diz: a morte, mas não é do que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada parece realmente. A morte é só aparente, somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em uma unidade permanente, indestrutível. Esta se acha além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres, aspirações, virtudes e potências. E como nos é consolador este conceito. Não só para nós, pois sabemos então que a vida perdura, a vida permanece, a vida vai além, mas também para todos os nossos entes queridos, pois estão vivos. Pois se temos com esses entes queridos laços de amor verdadeiros, recebemos por intermédio desse conceito a consolação, a informação que nos traz a paz de espírito que precisamos para saber que voltaremos a nos encontrar. Pois os laços de amor permanecem e também perduram, assim como a alma. Bem, sabendo, portanto, do que é efetivamente a morte, nos cabe perguntar:
por que tememos a morte? Será que é porque desconhecemos que a morte é realmente somente um esgotamento dos órgãos? Por que tememos a morte? Quem vem nos ajudar a entender um pouquinho melhor é também Kardec, na obra O Céu e o Inferno, que lá na primeira parte, no capítulo 2, no item 1, vem nos dizer o seguinte: como é possível que entre os que acreditam, está falando conosco, espíritas, aqueles que acreditam na imortalidade da alma, tantos ainda se achem apegados às coisas da terra e sintam tamanho temor da morte? O temor da morte, nos explica Kardec, é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É o que aprendemos em Lei de Conservação, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos também. Esse instinto de conservação, é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar de maneira prematura a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde se torna uma esperança e, finalmente, uma certeza apenas atenuada pelo secreto apego à vida corporal. Então, muitos de nós, nessa oportunidade, diante das palavras de Kardec, podemos imaginar o seguinte: ora, não há problema algum em eu ter um temor da morte. Afinal de contas, como nos esclarece aqui Kardec, é parte do instinto de conservação, é um efeito da sabedoria da providência divina. Perfeitamente. Contudo, Kardec continua ao nos dizer que a proporção que o indivíduo compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, ele, o indivíduo, aguarda o fim com calma, com resignação e com serenidade. A certeza da vida futura lhe dá outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo ao presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho e de engrandecer-se de maneira incessante em inteligência e perfeição, dá-lhe a paciência para esperar, a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Ou seja, o normal, vamos assim colocar, pelo temor da morte, se explica enquanto ainda não temos esse esclarecimento, o verdadeiro esclarecimento. Porque esta é uma questão que nos é muito importante. Muitos de nós espíritas dizemos: mas eu já sei isso. Eu já sei da imortalidade da alma. Devemos nos perguntar, entretanto, o quanto esta informação está somente em nosso campo intelectual. Não foi ainda para os nossos sentimentos e, mais do que isso, não se transformou em atitudes em nossas mãos. Pois o próprio conceito de conhecimento, nos explica a andragogia, que é a ciência que estuda a relação de ensino à aprendizagem para adultos, o conhecimento pressupõe mudança de comportamento. Ou seja, se tenho acesso a uma informação e essa informação não promoveu nenhum tipo de transformação no meu comportamento, é só informação, não é conhecimento. Então, até que ponto
a realidade de que somos espíritos imortais? Até que ponto a informação da certeza da vida futura mudou nossos comportamentos? Se tornou, de fato, conhecimento em nossas vidas? Precisamos nos perguntar isso. E precisamos nos perguntar isso por quê? Lá na questão 961, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o sentimento que domina a pessoa, o indivíduo, no momento de sua morte? É o quê? É a dúvida? É o temor? É a esperança? E observem a resposta. É a dúvida para quem é cético. O temor para quem é culpado. E a esperança para quem é o homem de bem. Referindo-se, é claro, às características do homem de bem que nós encontramos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, eu posso estar encontrando os três cenários. Depende somente de mim. E é exatamente aqui nesse ponto que nós logo percebemos que vida e morte guardam entre si uma relação muito próxima. A morte é tão somente uma passagem. Mas o que encontraremos depois dessa morte depende essencialmente do que fazemos em nossa vida. E a vida o que é? O que fazemos dela. É, portanto, as decisões que tomo nessa vida, a forma com que decido conduzir a minha vida, aquilo que decido priorizar, aquilo que decido lutar, aquilo que decido amar, rejeitar, perdoar, é o que definirá o que encontrarei depois da morte deste corpo orgânico. Vida e morte, portanto, muito bem relacionados. Não é à toa, portanto, que nós encontramos também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o capítulo 28 é um capítulo de coletâneas de preces. E lá nós encontramos uma prece que é recomendada quando nos encontramos prevendo a chegada da morte. E percebam o que a oração nos diz. Deus Todo-Poderoso, sinto que se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro de pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei, pois lá, do outro lado, não haverão ilusões nem subterfúgios. Eu aparecerei como realmente sou. Este corpo orgânico, que é uma carapaça que opaca muitas vezes a liberdade do espírito, é também uma proteção. Porque quando estamos livres deste corpo, sentimos com muito mais potência. Nossa sensibilidade é muito maior. Logo, quando nos encontramos do outro lado, aparecemos como realmente somos, e é exatamente por isso que muitos espíritas dizem que não temem a morte, mas sim que têm vergonha. Porque os véus caem e nós aparecemos como realmente somos. Como não lembrar, nesse exemplo, do irmão Jacó, na obra Voltei, trabalhador espírita que dedicou toda a sua vida ao trabalho do bem? E quando desencarnado se vê em uma situação delicada, ridicularizado inclusive pelos espíritos que atendia no trabalho voluntário dentro da casa espírita, pois não tinha brilho. E lembrando que o brilho é uma das características que identifica o grau de elevação espiritual. E o próprio irmão Jacó nos esclarece o que aconteceu, nos dizendo na obra: dediquei uma vida toda à assistência ao próximo, mas não bebi desse elixir. Não soube trazer as lições que ensinava
para mim mesmo. E quantos de nós também nos encontramos na mesma situação? Quantos de nós, muitas vezes, nos dedicamos a esse próximo sem trazer para nós mesmos as lições de transformação e crescimento? E muitas vezes nós nos perguntamos, mas que lições são essas? Ora, em um primeiro momento, é importante que nos lembremos o que viemos fazer aqui. E nisso a questão 132 do Livro dos Espíritos nos é categórica. Qual é o objetivo da encarnação? Crescimento espiritual, burilamento espiritual, desenvolvimento. E percebam, não é felicidade. Engana-se quem imagina que viemos para cá para sermos essencialmente felizes. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece: a felicidade não é desse mundo. Claro que a felicidade que está descrita no Evangelho se refere à felicidade plena, aquela felicidade permanente, e que nós não conhecemos muito bem, porque estamos acostumados aqui a ter momentos de felicidade. Entretanto, como nos esclarece a questão 614 também do Livro dos Espíritos, que cabe à criatura atenuar seus momentos de tristeza e aumentar seus momentos de felicidade, porque só é infeliz, aliás, aquele que se afasta das leis divinas ou morais. Precisamos ter consciência, entretanto, que o nosso objetivo é crescimento espiritual. A felicidade, portanto, é uma consequência desse processo. E termos isso em mente é muito importante. Porque se imaginarmos que viemos para cá somente para sermos felizes, podemos cair no equívoco de imaginar que podemos fazer qualquer coisa para conquistar essa felicidade. E isso não é verdade. Precisamos, acima de tudo, nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. E a consequência desse processo será a felicidade que tanto buscamos, que tanto almejamos. Bem, temos, portanto, a responsabilidade de seguir em frente aqui em nossas vidas, com fé no futuro, consciência tranquila e posse do necessário, como nos esclarece a questão 922, de consciência tranquila de ter usado, mas de não ter abusado os dons que nos foram dados e os bens que nos foram emprestados, de ter auxiliado, ajudado o próximo, de ter feito a ele nada, a esse próximo, que não desejasse a si mesmo, como nos ensina o Cristo. A consciência tranquila de ter seguido as leis de Deus, e que a paz, que a tranquilidade, que a serenidade, que aqueles espíritos que possuem consciência tranquila têm no momento de desencarne, de esgotamento dos órgãos de seus corpos físicos. E dentro da espiritualidade nós temos muitos exemplos disso, de espíritos que, com plena consciência dessa vida futura, que priorizaram as necessidades do espírito e não da matéria. E percebam, não esqueceram as necessidades da matéria, mas priorizaram as necessidades do espírito. Espíritos que nesse processo tinham tanta paz e tranquilidade no momento da morte, que nos serviram de exemplos. E que a espiritualidade, inclusive, nos esclarece que, na maior parte dos casos, quando isso ocorre, o espírito já vai se desmaterializando, se desvinculando desse corpo orgânico muito antes da hora derradeira, o que facilita muito o seu processo de libertação desse corpo e de tomada de consciência. Nós temos exemplos na espiritualidade também, lá na obra O Céu e o Inferno, comparando. Lembremos, por exemplo, do caso de André Luiz, na obra Nosso Lar, que ainda tão materializado, vinculado à matéria, leva 8 anos
para sua tomada de consciência. Período esse que passou no umbral com todos aqueles sofrimentos que nós já conhecemos. Comparamos este mesmo cenário com o que nos é narrado na obra Céu e Inferno do espírito Samson, que é convocado logo após a sua morte e se apresenta para dar testemunho, já consciente, 8 horas depois do seu desencarne. Percebam, portanto, que a maneira com que eu conduzo a minha vida, as decisões que eu tomo, é que mostrarão como será esse processo de desencarne e o que encontraremos após a morte. Como não lembrar também de exemplos como o do espírito Estevão, a obra Paulo Estevão, que no momento da sua morte traz em seus olhos uma serenidade tal que inicia ali, naquele momento, a transformação de Saulo em Paulo de Tarso. Uma transformação que vai culminar com o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco. Bem, para caminharmos aqui nos minutinhos finais que nós temos, vale a pena nos perguntarmos: o que devemos fazer para nos libertarmos deste temor? É o que Kardec vem nos ajudar a entender também na obra O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 2, item 4, quando ele vem nos dizer: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e de dores. Precisamos então, portanto, para diminuir nosso temor da morte, nos desmaterializarmos. E o que é isso? Priorizar as necessidades do espírito, trabalharmos nossas virtudes, nos conhecermos melhor através do processo de autoconhecimento, trabalharmos em cima de nossas necessidades, vícios e paixões, e nos livrando pouco a pouco do orgulho e do egoísmo, que são as chagas da humanidade. É isso que fará com que o nosso processo de desencarne seja mais tranquilo e sereno, que possamos tomar consciência o mais rápido possível e que tenhamos a paz que necessitamos para encarar esse processo com tranquilidade. Bem, porque nós espíritas não tememos ou não deveríamos temer a morte? Porque a doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. Porque para nós, a vida futura não pode ser apenas uma hipótese. Ela precisa e é uma realidade. O véu caiu por terra, meus amigos, minhas amigas. O mundo espiritual nos aparece em plenitude e sua realidade é prática. Nossa responsabilidade é maior, pois a nós, espíritas, o conhecimento foi dado. Chega, portanto, de subterfúgios, lamentações ou desculpas. O Cristo está de braços abertos, nos esperando para que sigamos firmes até Ele nessa caminhada de crescimento espiritual. Bem, nesses minutinhos finais, gostaria de compartilhar com vocês aqui uma poesia para logo depois podermos fazer a nossa prece de encerramento. A poesia está lá no livro Cartilha da Natureza, o Trabalho, que é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito Cassimiro Cunha. E como falamos da morte, a poesia chama-se A Cova, e ela nos diz:
Raro é aquele que medita contemplando a terra impura no trabalho peregrino da cova pequena e escura. Assemelha-se a ferida sobre a leira dadivosa, indícios de golpes fundos da enxada laboriosa. Mas na essência a cova simples, singela, desconhecida, é altar da natureza celebrando a luz da vida. É o seio aberto à beleza, ao bem que se perpetua, à existência renovada que se eleva e continua. É o sepulcro onde a semente em sombra e separação vai morrendo, reviver nas bênçãos da criação. E eis que a vida se elabora nessa doce intimidade, renovando-se aos impulsos de força e imortalidade. Depois do apodrecimento, germinação e esplendores, verdes galhos de esperança, tenros ninhos promissores. Mais tarde, o tronco, a colheita, na fartura indefinida, tudo a obra generosa da cova humilde e esquecida. Este símbolo expressivo vem lembrar a criatura, o campo do cemitério e o quadro da sepultura. E indaí, cova amiga, é sempre o sublime umbral, porta aberta ao crescimento no plano espiritual. Que essa poesia possa nos servir de convite para que possamos fechar nossos olhos e trazer para a nossa tela mental a imagem querida de nosso Mestre Jesus, que nos convida em mais essa oportunidade a estarmos ao seu lado. Querido Mestre, agradecemos a Ti essa oportunidade de estudos e reflexões. E como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a Ti, querido irmão maior, que nos ajude a recordar de Tuas lições de amor, que nos ajude a conhecer em mais profundidade a realidade da vida futura, e por esse meio possamos ir acalmando e tranquilizando nossos corações para que o temor da morte, em algum momento, deixe de habitar nossas mentes e corações. Que Tuas lições fiquem vivas em nossos corações, em nossas mãos, e que elas se transformem em atitudes em nosso dia a dia, para que possamos seguir firmes do Teu lado até Deus nosso Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigado, paz e bem a todos.